Iniciando mais um programa da série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui na região do Vale dos Sinos, nas cidades onde a Vale TV tem a sua audiência pelo canal 14 da NET. E aqui ao meu lado eu tenho a professora Beth, que concorre a deputada estadual. Muito obrigado pela tua presença. Seja sempre bem-vinda aqui na Vale TV. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Estou bem feliz por estar aqui com você, Tobias, podendo falar um pouquinho da nossa trajetória aqui nessa campanha 2018. O que te motivou a entrar na política? Quais foram as diretrizes que hoje te fazem colocar o teu nome à disposição nessa candidatura? Bem, essa caminhada já começou em 2015, desde que começou a passar nas redes sociais, né, a questão da ideologia de gênero nas escolas. E a gente começou a olhar mesmo, porque aqui não tinha chego ainda, não tinha chegado aqui no sul isso, mas lá em cima já estava estourando, né? Esse lance aí, essa história de que a ideologia de gênero estaria entrando no currículo escolar para crianças a partir de 6 anos de idade. Então, comecei a olhar tudo e fiquei muito preocupada com a questão infantil, porque, para mim, criança tem que continuar sendo criança. Né? Tu és professora a partir de quais séries? Eu sou professora no município de Campo Bom, concursada pela educação infantil, mas atualmente eu leciono no ensino fundamental, com o primeiro ano, né, do ensino fundamental, crianças pequenas. E a senhora percebe alguma relevância atualmente nessa questão dos gêneros na escola? Olha, eu acho que essa questão não é necessária a ser trabalhada com as crianças pequenas. Por quê? Porque criança não tem preconceito. São poucos professores. Nós trabalhamos com todo tipo de público, né, de criança, jovem, adolescente. E quando tem alguém que já está predisposto a ir para o caminho, né, ele não se percebe preconceito. Tampouco a criança age com preconceito. Criança é criança, ela quer brincar, ela quer ser feliz, ela quer ser bem tratada, ela quer amar. Né? Então, eu acho que isso só vai atrapalhar bastante. Por exemplo, não tem como colocar na cabeça de todos os professores, você tem que ensinar isso, tem que ensinar aquilo. Nós somos completamente contra isso. A família é um laço sagrado e lá dentro, os pais é que vão... têm o dever de colocar para os filhos deles o que eles querem, né, para as crianças deles. O que eu quero para o meu filho? Eu educo ele. Né? Estão querendo colocar o professor como educador, e não é essa a nossa proposta. Nós queremos continuar sendo professor, não queremos tirar o lugar da família, mas sim colocar que família é um lugar sagrado, né? E quando a gente sai dela e precisa, é lá que a gente volta. Né? E a desconstrução da família, para nós, não é bem aceito e não é válido. Não é por aí que tem que se mexer, né? A educação, então, ela sempre fez parte da tua vida e a senhora percebe que há um desmonte, há uma desvalorização no setor educacional no Brasil? Do Brasil, sim. Isso aí, ao meu ver, já vem sendo construído há mais tempo, né? Só que a gente não se deu conta disso. E a gente percebe por quê? Porque todo mundo está achando tudo muito natural. Parece que família não precisa mais existir. Então, todo mundo acha natural que cada um se vire sozinho, cresça sozinho e decida a sua vida sozinho. Hoje em dia, a criança, a partir dos 4 anos, é obrigada a estar na escola. Tudo bem, maravilhoso para quem precisa, né? Mas só que ninguém está tendo a noção de como isso está sendo feito. Criança, a partir dos 4 anos, já foi colocado que é propriedade do Estado. Então, não é. Não é, não. Criança é sempre filho de pai e de mãe, não importa se é aquele casal gay que vai criar ela, mas aqueles dois vão ser responsáveis por aquela criança, pela educação. A senhora não se incomoda com outros tipos de formas familiares entre homossexuais que criam uma criança, isso não é problema? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Porque quando um casal tem uma criança por amor, não importa se é biológica ou não, ela vai escolher que tipo de educação ela quer para aquela criança. Né? Desculpa. Ela não precisa colocá-la na escola para a escola decidir. Você vai seguir essa educação ou aquela. São os pais que têm que decidir, sendo eles biológicos ou não, sendo casais héteros ou gays. E como evitar
numa eventual legislatura, num eventual mandato teu agora futuro, a partir de agora, dia 7 de outubro, a gente vai ter o resultado e vai saber quais vão ser os candidatos que estão postos aqui. Mas qual seria uma solução enquanto legisladora para resolver esse desmonte, para gerar valorização aos professores e que os alunos possam ter mais qualidade no ensino? Bom, eu me intitulei desde o início a candidata dos professores, né? Professora Beth, candidata dos professores. Por quê? Porque nós temos o exemplo aqui no Estado, né? Cada vez que a greve dos professores, ela acontece quando um partido específico não está no poder do Rio Grande do Sul. Quando tem outros partidos lá, a greve acontece. E eles já estão há anos fazendo isso, né? E essa valorização do professor não acontece nunca, nunca. Então, é mais um esquema, né, para colocar o professor no caminho deles. Quando não tem aquele partido político lá, a greve acontece, e quando tem, ela não acontece. A senhora se refere ao PT? Sei, eu não queria dizer, né, mas não sei se eu posso, então é isso pode, mesmo. Pode. Tá, então, se eu conseguir passar, o que eu quero fazer? Assim como o meu lema é escola sem partido, né? Porque eu acho que partido em alguns lugares atrapalha demais. A escola sem partido tem partido? Como? A escola tem partido? Tem partido? Sim, ao meu ver tem, porque cada vez que troca um prefeito, por exemplo, aquele prefeito tira a direção e coloca cargos de confiança dele lá. Né? Então, a escola sempre tem partido, não adianta mascarar. Né? Ela sempre vai ter uma bandeira. Né? E a mesma coisa é o CEPERS. Me parece que é um braço do PT. Não estou dizendo com toda a categoria, mas é o que eu estou vendo, né? Que todo mundo vê que é isso. Então, o meu lema também é CEPERS sem partido, porque eu quero lutar pelo professor, para que ele tenha realmente a sua valorização e, através dessa valorização, ele consiga falar o que ele sente. Porque a gente também tem muitos professores que não falam, né? Justamente por essa questão aí que eu te falei, escola sem partido, que ela não existe, né? Por exemplo, eu estou lá na minha escola, eu vou querer ir com uma ideia contra o meu partido, contra o partido que está governando a cidade, né? Isso é inviável, né? Porque tem gestores acima de mim e gestores acima dos gestores, né? Não, eles têm a sua linha ali e, para mim, eu acho assim, por que não ter uma escola que a comunidade elege os seus gestores, né? Que a cada 4 anos ele não precisa sair se ele está fazendo um bom trabalho, né? Se ele realmente está em torno daquela comunidade, está agindo corretamente, está levando as crianças pelo bom caminho, porque criança tem que ser levada pelo bom caminho. Se não for levada ali, vai fazer o que depois, né? A autoridade do professor. A autoridade do professor está bem sendo questionada agora bastante, porque em relação em relação ao currículo, tudo, a gente já tem um guia, tudo é trabalhado em reuniões pedagógicas, a gente combina tudo, né? Mas, assim, a autoridade do professor em sala de aula está dificultada. Não digo com os pequenos já aparece, mas com os maiores muito pior, né? Quais são os limites disso? Os limites é que o professor ele tenta impor o seu limite, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, aquele aluno que vem de casa com muita dificuldade, né? Porque ele já vem de uma história de desconstrução familiar, né? Então, se ele não respeita a família, pai, mãe, ou se ele não tem nem um valor, uma direção de casa, como ele vai apresentar isso na rua, na escola, socialmente? Não vai ser diferente, vai ser pior. Então, a gente percebe aqueles alunos realmente que já têm essa desconstrução bem, né, bem vista pela gente, eles não respeitam colegas, eles não respeitam professores, eles não respeitam ninguém. Então, fica complicado. E o meu medo é assim, daqui 10 anos como vai ser? E por essa desconstrução familiar, está muito difícil o professor, né, ter a sua autoridade em sala de aula. Eu não digo uma autoridade ali de tu mandar, mas não é uma autoridade assim, eu não acho que precisa ter autoridade. Eu acho que só tu conversar com a criança, se ela tenha valores que vêm de casa, ela vai parar para ouvir o professor. Não é preciso que tu seja autoritário dentro de uma sala de aula para conseguir o silêncio dos alunos, né? Então, eu acho assim, que está bem difícil. E a turma nova que vem vindo, fazendo licenciatura, tem muitos que estão fazendo e estão desistindo. Então, o meu medo é assim, daqui 10 anos, vai existir professor ainda? Então, professor não é uma profissão que dá votos. Aqui no nosso Brasil nós temos isso característico. Olha para o professor, ele não é valorizado nunca.
Então, quando olha assim, tem que trabalhar por amor à camisa, né? Por amor à vocação, e não é assim, né? Nós temos constantemente temos que fazer cursos de aperfeiçoamento, estudos, fizemos pós e doutorado, mestrado. Qual é o professor da escola pública que consegue fazer? A gente trabalha, por exemplo, 40 horas, né? E não tem como competir com o professor da escola particular. Eu ouvi um comentário do Temer há poucos meses atrás, que ele queria trabalhar para que a escola pública fosse igual à privada, né? Eu até dei uma risadinha, né? Porque como que a gente vai chegar lá? A gente trabalha, a nossa carga é excessiva, né? E o salário não comporta, por exemplo, um professor... Só um exemplo, uma base, tá? Não sei de valores exatos, mas assim, ó, o que um professor de 20 horas ganha numa escola privada ultrapassa o valor de um professor de escola pública 40 horas. Então, aquele professor já está exausto, é reunião, é escola, é trabalho, é boletins, é tudo, né? Avaliações. E como que ele vai ter tempo para competir com um professor de escola privada para conseguir uma bolsa para fazer um mestrado? Né? Ele não tem. Então, eu quero lutar por isso, para que o professor da escola pública consiga chances iguais de conseguir mestrado, bolsas, né, doutorado. E que esses professores, depois de conseguirem através do Estado, isso, que eles fiquem no mínimo 5 anos trabalhando na escola pública, né? Para a escola pública melhorar também. Falando do ensino público no Estado, a gente também não pode, e da valorização do funcionário público, a gente não pode deixar de falar sobre a política de parcelamento dos salários. Sim. Enquanto deputada, qual vai ser a posição, inclusive fazendo um link com privatizações? Olha, quanto a parcelamento de salários, eu acho assim, eu não sei o que eles pensam lá dentro, mas para mim a verba da educação vem verba federal, então eu não sei por que sempre a escola, os professores públicos e os servidores públicos têm que parcelar. Tudo bem, a máquina administrativa é grande, né? Eu sei disso também, eu tenho essa consciência, mas eu não concordo com isso de jeito nenhum, né? E isso é uma coisa que eu vou lutar bastante, porque se a verba federal vem para a educação, as verbas têm que, se são destinadas para aquele fim, elas têm que ser usadas para aquele fim, elas não podem ser tiradas dali e colocadas para outro lugar. Né? E o link ali que tu falasse para... Da privatização, porque, na verdade, como existe uma política de maior arrecadação hoje, de formas de conseguir mais dinheiro do Estado, quais seriam as políticas de privatização viáveis que não prejudiquem o Estado, mas que também, de certa forma, possa contribuir com a situação financeira? Sim. Eu concordo com a privatização, sim, de algumas estatais, né, que a gente vê, principalmente aquelas que tenham um bloco grande de corrupção. Onde há um bloco grande de corrupção, tu pode ver que o dinheiro não está vindo para o Estado. Então, eu também acho muita incompetência do Estado, né, no caso de não gerir direito esses recursos e de não colocar pessoas lá para observar, né, esse pessoal. Até porque na escola pública, por exemplo, nós somos constantemente avaliados, né? Nosso trabalho é avaliado. O que está acontecendo com esse pessoal que cuida lá, os presidentes das empresas estatais? Quem controla eles, né? Então, eu acho que se está no descontrole, não tem. Se está descontrolado, eles não têm competência para cuidar daquilo. Então, privatiza. Certo. Né? Professora Beth, quero te agradecer a presença, dizer que as portas da Vale TV estão sempre abertas, não só para ti, mas também para toda a população da nossa região, porque aqui a gente tenta transformar como em um espaço democrático toda essa verve de conhecimentos, de troca de experiências. Muito obrigado por dispor do teu tempo e estar aqui com a gente na Vale TV. Ai, muito obrigada, Tobias. Eu que agradeço. A todo o pessoal ali, ó. Eu desejo que domingo nós temos uma boa eleição, tá? Que o pessoal realmente use a sua consciência para votar, porque as pessoas todas que vão ser eleitas vão ficar 4 anos lá. E o nosso dinheiro público tem sido sagrado, né? A gente precisa cuidar. Então, se eu tiver a avaliação boa de vocês, então fica aqui o meu recado. Professora Beth, número 17.500, deputada estadual. Muito obrigada.